Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da série FCI, Educação Continuada, Lifelong Learning. O tema dessa webinar é: com a LGPD, posso continuar fazendo due diligence de candidatos, empregados e fornecedores? Tema muito forte de mercado, tema que está bombando atualmente, está na moda, tá certo? E eu trouxe aqui hoje para debater isso com a gente uma especialista, uma sumidade nesse assunto, doutora e professora nossa do pós-graduação, Adriane Correia. Um prazer enorme ter aqui a doutora Adriane para discutir um pouquinho esse tema com a gente. Eu sou o professor Dirceu Mateus Júnior, sou coordenador de Educação Continuada da Faculdade de Computação e Informática aqui do Mackenzie. Professora e doutora Adriane, prazer enorme tê-la aqui para debater esse assunto com a gente. Seja muito bem-vinda à nossa webinar. Olá, professor, tudo bem? Espero que você esteja bem, os demais que estão nos assistindo. É um prazer, então, estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu Vamos te lá. agradeço pelo seu tempo e pelas suas informações. Vamos lá. Professora Adriane, como é que funciona essa questão aí do due diligence aí com a LGPD? Fala um pouquinho para a gente sobre isso e depois a gente vai explorar um pouquinho mais sobre alguns vieses aí. Vamos lá. Bom, professor, para começar, o due diligence ele tem envolvimento ali da investigação interna pela organização, seja num processo ali de recrutamento de um empregado, seja num processo ali de cadastro de um fornecedor, né? Eventualmente até o setor de compras, que é até responsável por esse procedimento. Então, você tem o quê? Análise de documentos que tem ali dados pessoais. Ou se não, tem até um sistema que você cadastra esses dados. E aí, o que acontece? Você tem uma atividade que envolve dados pessoais, ou seja, um tratamento de dados pessoais. Então, tem a aplicação também da LGPD ao due diligence, a essa atividade que é realizada pela organização. Então, o que acontece? A lei, ela entrou em vigor, né, em setembro de 2020, e ela traz alguns impactos. Então, vai ter que observar ali a governança sobre esse tema também, né? Não basta conhecer o compliance, as normas internas da organização, mas também vai ter que entender se tem ali a adequação à LGPD, né? Porque senão tem ali as sanções, que são a multa simples de até 2%. Eu costumo dizer que multa simples nada, né? Ela tem uma aplicação de até 2% do faturamento da pessoa jurídica ou do conglomerado. Imagina a holding responder por essa sanção, né? Tem ali também impacto de até 50 milhões de reais por infração. Então, ele traz bastante esse impacto, né, de sanções, mas se você tem a governança sobre o tema, ótimo, né? Então, a gente vai acabar abordando esses temas aqui também. Muito legal. Professora, quais então seriam os principais riscos e recomendações sobre os vieses, por exemplo, de compliance, né? Uhum. Vamos lá. Bom, para começar, o compliance, se você for observar a palavra, né, compliance, vem do termo to comply. E significa o quê? Estar em conformidade a normas, a leis, a preceitos éticos. E estar em compliance, se você for observar, a empresa determinada lá está em compliance, ou ela possui compliance. O que quer dizer? Que ela tem ali o resultado de um conjunto de atividades para estar em conformidade a um tema, por exemplo, né? Então, é esse viés de compliance que a gente tem que seguir, né? E quando a gente tem ali essa abordagem do compliance, quem já está familiarizado com esse tema, o que acontece? O compliance é um resultado também dos controles internos da organização. Então, tem uma abordagem ali de fiscalização interna, né, que é realizada. Então, e ali o que acontece? O benefício principal do compliance é o quê? Prevenir riscos à imagem da organização. Imagina ela estar envolvida numa infração ali, que tem um contexto ali de corrupção, por exemplo, né? Então, é muito ruim para a organização, afeta os negócios dela, porque se ela for considerada infratora, imagina a dificuldade que vai ser depois ela conquistar os clientes novamente, fechar outros contratos, né? Então, impacta bastante a organização, às vezes acaba com o negócio, né? A gente tem aí diversos históricos, se a gente observar, né, nosso contexto brasileiro aí.
E acabou que esse termo de compliance, ele acabou sendo mais difundido aí, mais intensificado com a Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção. Os pilares da integridade que decorrem dessa lei, a gente acaba abordando na nossa disciplina pilares de integridade do curso de Compliance Digital aqui da Universidade Mackenzie, tá? Então, o que a gente acaba abordando lá? O que tem, para você demonstrar compliance sobre o tema aí, para você ter um programa de integridade, você demonstrar para a sociedade que você respeita esse tema, que a organização ela pratica ali atividades para prevenção a fraudes, a conflito de interesses, tem diversos critérios. E um desses critérios pode ser ali dos controles, né? Tem até o decreto 8420, que também complementa a lei 12846, que traz o quê? Se tem uma infração, ocorre uma infração, e a organização ela consegue demonstrar que ela tinha controles sobre o tema, que ela tinha governança sobre esse tema, o que acontece? Atenua a sanção, né? Pode diminuir ali a sanção, e esse é um principal benefício, além, claro, da imagem dela perante o mercado, perante a sociedade de uma maneira geral, tem uma questão de atenuar ali a sanção, né? Então, são esses principais benefícios, e no nosso contexto da LGPD, também tem esse contexto. Eu costumo dizer que se você olha a Lei 12.846 e olha a Lei 13.709, que é da LGPD, tem bastante uma abordagem ali de governança que já era abordada na lei de anticorrupção, né? Então, também tem ali a característica, se você conseguir demonstrar que sobre o tema de uso de dados, você tinha governança sobre privacidade, isso pode atenuar também a sanção pela organização, que ela vai cumprir, né? Então, tem esses principais benefícios quando a gente fala de compliance, professor. Que legal. Professora, no viés legislação trabalhista, como é que fica essa questão? Isso, vamos lá. Bom, a legislação trabalhista, ela não é pacífica em relação ao uso dos dados. Inclusive, eu até pesquisei um tempinho atrás, se você observar as turmas do Tribunal Superior do Trabalho, né, o TST, tem ali divergências de entendimento sobre essa questão, mas eles são uniformes no entendimento de que tem que ter transparência, tá? Então, o que acontece? Você não pode ter ali atividades que eventualmente tragam um prejuízo para o titular, para um candidato, por exemplo, né? Então, vamos supor que o candidato ele está ali num processo seletivo e aí são solicitadas diversas informações. Só que não há informação nem no site da organização, numa política, na norma que o candidato teve que ler, enfim, da política ali que a organização exerce. Quais são os critérios que são observados para definir se aquele candidato vai ser possivelmente contratado ou não? E aí ele recebe uma negativa. E ele questiona: opa, será que foi algum contexto discriminatório? Porque eu não sei o que a empresa ela adota de critério ali, para entender que eu não sou adequada à vaga, né? Então, o que acontece? No contexto da trabalhista, professor, tem uma abordagem de transparência, tá? Então, o que acontece? Tem ali até um recurso do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, que permite, por exemplo, atos de improbidade que a pessoa ali tem algum contexto ali de conflito de interesses ou uma negociação habitual pelo empregado, né, que desfavorece ali a concorrência da organização, esses podem ser até motivos de justa causa, de demissão de justa causa de empregados ativos. Mas, eventualmente, ali tem um contexto, se tiver um contexto discriminatório, aí teria tanto infração à CLT, né, a legislação trabalhista como um todo, quero dizer, mas também a LGPD, porque a LGPD ela traz um contexto que, por exemplo, decisões automatizadas, elas têm a possibilidade de revisão, né, dessa decisão. E também tem o contexto do princípio da não discriminação, ou seja, você não pode discriminar um candidato ou um empregado ativo se você não informa para ele o que você adota ali de critérios, né? Então, tem esse contexto que tem que ser observado. Então, quando a gente fala de legislação trabalhista, o recomendável é que você descreva, seja explícito do que é feito pela organização.
Deixe lá, se não tiver público ali no site da organização, quando a pessoa estiver se candidatando ali, ela ter acesso à política, por exemplo, ou ao manual específico ali, que tem ali os critérios que são adotados pela organização, para entender se o candidato ele é viável para a vaga ou se não, né? E aí ele vai saber, porque a gente tem visto jurisprudência que se a pessoa ela se candidata a uma vaga, são solicitados ali antecedentes, pode trazer um risco a possíveis indenizações, porque a pessoa ela fala, ué, peraí, só porque eu cumpri uma vez uma situação de pena, por exemplo, eu nunca mais vou poder me reabilitar no ambiente de trabalho, né? Então, tem esse contexto de trazer transparência a tudo que é feito pela organização, né? Tem ali também, por exemplo, a Lei 9.029 de 95, que tem até além da CLT, né? Que já trazia ali a questão da proibição de exigência de atestado de gravidez também, né? Então, quando a gente fala sobre viés trabalhista, você não vai poder se restringir só a LGPD, vai ter que observar o que a lei e o que a jurisprudência trabalhista também tem entendido o tema. Mas, em poucas palavras, transparência, tá? Muito legal. Professor, e tudo isso, sem dúvida alguma, cai na questão do viés proteção de dados e privacidade, não é isso? Toda essa preocupação é por conta da proteção de dados e privacidade. Com certeza, professor. Professora, em termos de recomendações, né? As empresas precisam se preocupar bem com essa questão, né? Não só por parte do empregado, por parte do candidato, ou por parte do fornecedor, mas a própria empresa precisa criar mecanismos para isso, não é isso? Com certeza. Professora, essa questão dos mecanismos, das investigações internas, do due diligence, ele já era abordado na lei da lei anticorrupção, né, a lei 12846. Também a CLT traz essa abordagem de subordinação, né? Então faz sentido aí ter controle do que é atividade, do que é feito pelo empregado. O Código Civil também traz a responsabilidade objetiva do empregador em relação ao empregado. Então, tudo isso colabora, por meio dos controles, à prevenção à fraude, a conflitos de interesses, a uma negociação fraudulenta, enfim, de uma maneira geral. Então, realmente tem toda essa abordagem dos controles. E a LGPD não é diferente, né? Ela traz ali a questão da governança de privacidade, mas daí sob o viés do titular de dados, né? Que é o titular quem que é? É um candidato a emprego, é um candidato a prestador de serviço aí de uma organização, é o prestador de serviço, é o empregado, né? É o cliente, são todas aquelas pessoas as quais são proprietárias ali dos dados pessoais, né? Então, se a organização faz uma atividade que é correspondente a tratamento e tem envolvimento de dados pessoais, quais serão as recomendações, né? Ela vai ter que observar, ok, eu tenho que realmente coletar esses dados? Eu tenho que armazenar realmente esses dados? Né? Qual que é a finalidade que eu quero atingir? Eu tenho transparência em relação ao que é feito desse due diligence? Eu tenho essa publicação por meio do site? Ou se não, eu dou ciência ali ao titular de alguma maneira formal? Né? Eu tenho a possibilidade, por exemplo, o titular ele não quer participar do due diligence. Ele tem a possibilidade de sair, por exemplo? Né? E quais são as consequências disso? Né? Então, claro, a base legal não vai ser estritamente o consentimento, né? Pensando aí sobre o viés da LGPD. Não é só o consentimento. Muitas vezes pode ser até o legítimo interesse. Aí você vai ter que observar conforme caso a caso aí, né? Mas você vai ter que observar todas essas questões. Se o princípio da minimização, que é o princípio da adequação, é observado, né? Se tem ali o limite de armazenamento desses dados, não dá para ficar para sempre com esses É dados, verdade. não é? Então, vai ter que observar todas essas questões. E, ok, a pessoa até aceita participar do programa de due diligence, né? Ela aceita fazer parte ali do monitoramento, porque ela quer continuar, às vezes, empregada, ou se não,
porque ela tem um contexto ali de prestador de serviço, e ok, ela aceita, porque ela até entende assim, que bom que a organização faz o due diligence. Por quê? Porque acaba possibilitando que ela não seja prejudicada por uma questão de conflito de interesse. Imagina um empregado que chama lá o amigo ou um parente, só que ele tem uma informação privilegiada. E ele fala: olha, vizinho ou amigo, faz isso, 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 que com certeza você vai ser contratado. Ou se não, internamente, ele consegue acessar ali a pessoa responsável pela contratação e falar: olha, contrata lá o meu amigo que com certeza vai dar certo. Então, o due diligence, ele previne essas situações da concorrência desleal. Então, se eu sou prestadora de serviço ou empregada de uma organização que adota o due diligence, eu acho ótimo, porque eu falo: ok, essa empresa, ela previne o quê? A concorrência desleal e que pode me trazer um prejuízo de eu não ser contratada, por exemplo, né? Então, ela traz um benefício para o titular também, né? Então, todos esses critérios têm que ser observados e também, professor, eu cito também a observância ao cumprimento dos direitos dos titulares, né? Então, a pessoa fazendo parte ali do due diligence, a organização, ela vai ter que ter a possibilidade do quê? De exercício ali dos direitos dos titulares. Ok, empresa, ok, eu aceito fazer parte do programa aí e ser contratada, e também de fazer parte da base de dados que é utilizada ali para fazer o due diligence. Mas eu quero saber tudo que você tem a meu respeito aí. Não basta você me falar que você utiliza meus dados, eu quero saber o que tem aí, até quando você vai ficar com esses dados, qual é a finalidade dessa utilização, né? Então, é a transparência acima de tudo e a possibilidade do exercício dos direitos titulares. Isso demonstra governança sob o viés de compliance, trabalhista e também da proteção de dados e privacidade. Professor, então, o due diligence é um programa, é um acompanhamento forte que a empresa tem no sentido de proteger seus dados, de privatizar, de privacidade dos seus dados. É isso? E há uma concordância ou não do candidato, do empregado e do fornecedor para participar desse programa? Deixando bem claro. Sim, pode ter ali um viés de um consentimento, sim, professor, tá? Mas o que acontece? A LGPD, ela não traz só a possibilidade do consentimento, porque o consentimento, de uma certa forma, ele pode vir a ser questionado, né? De ter sido obtido ali de um caráter abusivo, né? Ou se não adesivo, que a gente fala, que é aquele, ou você assina ou você tá fora. Mas o que aqui eu recomendaria até uma outra base legal para ser utilizada. Por exemplo, pode ser utilizada a base legal da LGPD, que é a trata do legítimo interesse, por exemplo. Mas daí você vai ter que observar, porque daí nesse due diligence não vai poder utilizar dados sensíveis, vai ter que observar diversos critérios da lei e vai ter que documentar direitinho para ter a governança de privacidade também, tá? Sobre o contexto da LGPD. Então, o que acontece? O legítimo interesse é uma exceção para não ter o consentimento. Então, às vezes é difícil de obter o consentimento do titular, né, para fazer esse due diligence. E aí eu me baseio para fazer isso, por exemplo, no legítimo interesse, né, porque o meu contexto me dá amparo para eu utilizar essa base legal. Aí vai ter que observar direitinho, tá? Mas por quê? Porque às vezes o legítimo interesse é porque é uma atividade da minha empresa, né, tem relação ali, impacta o meu negócio, mas também eu trago benefício para o titular. Qual que é? A prevenção à concorrência desleal. Porque o titular, ele sabe que no fim do dia, ele está fazendo parte ali de uma organização que previne essas situações, que não pode não pode trazer um critério ali que ele vá ser prejudicado, né? Por exemplo, eu perdi a concorrência porque uma outra pessoa apresentou um valor menor, né, de serviço. Ah, por quê? Porque ela teve acesso à informação privilegiada, ou seja, eu fui prejudicada, né? Então, traz esse contexto de benefício para o titular, tá? Então, professor, o consentimento não é a única base legal, não, tá? Legal. E as empresas estão adotando firmemente esse programa de due diligence? Ah, com certeza, professor. As grandes organizações, de uma maneira geral, já seguiam, porque traz um contexto de, quando é uma multinacional, por exemplo, ela tem que obedecer até normas internas
que são ali da organização que pleiteia lá de fora, né? Então, as subsidiárias aqui no Brasil estão bastante acostumadas com o tema. Agora, a Lei 12846, ela já é de 2013, então já faz algum tempinho que as organizações já a seguiam. Então, para quem já estava adequada à lei anticorrupção, agora é só fazer o ajuste para a LGPD, tá? É isso aí. Legal, muito bom, muito bom. Professora, nesse contexto aí de mudanças constantes, preocupações aí com compliance, legislação trabalhista, proteção de dados e privacidade, como é que o nosso ouvinte, quem está nos assistindo aqui, pode se preparar melhor para atuar firmemente nesse mercado aí que tá bombando? Isso, vamos lá. Bom, a gente tem a Universidade Mackenzie tem um curso de pós-graduação em compliance digital. Inclusive, eu sou professora de algumas disciplinas, como pilares de integridade e também proteção e privacidade de dados no contexto até dos meios digitais, porque realmente, professora, o e-commerce está aí, né? Tem diversas aplicações que são utilizadas pela organização. Então, entender questões de compliance digital é muito bacana para você, né? Fora a marca, né? Universidade Mackenzie, você ter um curso nessa área é muito bacana, né? Então dá um up aí no currículo e também numa futura candidatura aí, numa vaga de trabalho ou até como prestador de serviço. Eu considero que é uma vantagem bem bacana. E claro, buscar especialização sobre o tema, né? Tem aí o curso, né, da pós-graduação, mas também, eventualmente, um curso relacionado aí, focado em proteção de dados, tá? É claro, o curso, o professor pode dizer um pouquinho mais detalhado, A gente tem mas especialização em proteção de dados também, não esquece. sim, tem a especialização em proteção de dados, mas o curso ele traz um cenário mais abrangente, né, professor? É. Traz o contexto aí das investigações forenses, tem todo um contexto aí de provas digitais. Então, para você que quer entrar nessa área ou dar um up, tudo a ver. É. E nessa linha de lifelong learning, professor, a gente não pode parar, em hipótese nenhuma, de se aprofundar, de estudar. O mercado está em constante mudança, a legislação nossa vem cada vez mais sendo alterada, melhorando e trazendo mais segurança aí para tudo, né? Eu acho que as pessoas, nós profissionais, precisamos atuar firmemente nessa questão e se preparar. Professora Adriane, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, o seu esclarecimento. É um tema muito gostoso de trabalhar e, ao mesmo tempo, muito complexo, né? Que exige uma série de sequências, existe uma série de complexidades aí a serem trabalhadas aí pelas empresas e uma preocupação grande também com os candidatos, empregados e fornecedores dentro aí desse contexto da LGPD. Foi muito legal essa informação aí, eu tenho certeza que vai agregar bastante conteúdo. E você que está nos assistindo e que está nos ouvindo, vem se aprofundar mais nesse assunto, vem se preparar para o mercado nesse quesito aí de compliance digital. Aqui no Mackenzie nós temos pós-graduação em compliance digital, na modalidade EAD e presencial, e temos também a pós-graduação em proteção de dados. São dois temas fortes aí do mercado, dois conteúdos importantíssimos para você se preparar. Matrículas abertas, não esqueça. Comece já sua pós-graduação. Professora Adriane, mais uma vez, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, as suas considerações finais e o nosso fechamento. Muito bom. Então, ficamos à disposição, encontramos vocês nos cursos, tá? Então, aguardamos vocês como alunos nossos. Muito bom, professora. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer fazer esses webinars com vocês. Até fica o convite, né, professor, deles conhecerem os outros vídeos que estão aqui no canal. Então, inclusive, a gente já fez um sobre o viés bastante ali da LGPD. Se você quer entender também um pouquinho mais, fica o convite para você conhecer esse vídeo. Muito bom, professor. Então, até uma próxima e um agradecimento aí a quem está nos assistindo também. Legal. Muito obrigado a você, professora, doutora Adriane, e a você que nos assistiu, que nos ouviu. Muito obrigado e até a próxima. Até. Tchau, tchau.